Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa uma ideia bem poderosa, que na verdade desafia o nosso dia a dia. É sobre os custos muitas vezes invisíveis de um mundo que não para de acelerar, e sobre a busca por algo que chamamos de presença. Olha só, tudo começa com essa afirmação aqui, que é bem ousada, né? No mundo que parece gritar mais rápido, que valoriza a produtividade acima de quase tudo, essa ideia soa quase como uma rebelião. Mas o que será que isso significa na prática? É isso. Em vez de correr, a vida está pedindo outra coisa: presença. E presença, gente, é bem mais do que só, sabe, estar de corpo presente em algum lugar. É um estado de espírito. É uma forma de se conectar de verdade com o agora, com as pessoas e com o que realmente importa. Vamos tentar entender isso melhor. Ok, para a gente entender isso de verdade, vamos quebrar a análise em 4 partes. Primeiro, a gente vai fazer um diagnóstico do problema, esse nosso mundo apressado. Depois, vamos explorar uma alternativa através de uma história bem conhecida. Em seguida, a gente mergulha no convite para se aquietar. E, por fim, vamos ver umas dicas práticas de como cultivar a presença na nossa vida. Então vamos lá, começando pelo diagnóstico. Se a pressa é o problema, como é que ela aparece na nossa cultura, no nosso dia a dia? Qual é a questão central que a gente está enfrentando, olhando por essa lente? Pois é, o nosso mundo funciona nesse ritmo de urgência. E claro que isso tem consequências. A gente vê por aí, a ansiedade virou quase uma linguagem comum, né? A gente vive tão focado no futuro que acaba esquecendo de viver o agora. Queremos tudo para ontem, resultados imediatos. E no fim, esse estado de agitação nos desconecta de algo maior, de uma dimensão mais profunda da vida. E aqui está o ponto-chave, a virada de chave, na verdade. Pressa não é só ter agenda lotada ou sair correndo por aí. A definição aqui é outra. É um estado de desconexão espiritual. É quando a nossa vida interior está tão barulhenta, tão cheia de demandas, que a gente simplesmente perde a capacidade de perceber a nós mesmos, aos outros e ao divino. Tá, mas isso tudo pode parecer meio abstrato, né? Para deixar a coisa mais concreta, vamos olhar para uma história bem conhecida que ilustra isso perfeitamente. A história das irmãs Marta e Maria. Olha que interessante esse contraste. De um lado, Marta. Ela é o coração ocupado, ansiosa, distraída, super focada em fazer coisas para Deus. Parece familiar? A nossa cultura muitas vezes aplaude a Marta. Do outro lado, a Maria. Ela é o coração presente, atenta, entregue, focada em simplesmente estar com Deus. É aqui que mora o conflito central entre o fazer e o ser. E olha, essa briga entre pressa e presença não é de hoje não. A origem disso, segundo essa visão, é bem mais profunda, uma desconexão espiritual lá atrás. A linha do tempo aqui sugere que a nossa pressa de hoje é na verdade um eco daquela quebra original, um sintoma moderno de um problema bem antigo. Bom, a gente já entendeu o problema, o diagnóstico da pressa. Então vamos para a terceira parte. E a solução? Se a pressa é um sintoma, qual é a cura? Bom, a resposta parece estar em abraçar um ritmo diferente, o ritmo do divino. E no centro de tudo isso está esse convite, um convite poderoso e que vai totalmente na contramão do que o mundo grita para a gente fazer. Em vez de corre, acelera, produza, a mensagem é simplesmente pare. Mas calma, esse parar não é só tirar o pé do acelerador, fisicamente falando. É bem mais profundo. É sobre silenciar a mente, sabe? Aquela voz que não para de tagarelar. É desacelerar o coração ansioso. E talvez o mais difícil de tudo, abrir mão da nossa necessidade de controlar cada detalhe. É sobre criar um espaço interno para que algo novo possa acontecer. E se a gente procurar um exemplo prático disso? Talvez o mais forte seja o de Jesus. Pensa bem, a missão dele era a mais urgente da história, certo? Mas ele nunca é descrito como alguém apressado, ansioso ou frenético. Ele mostra que existe um outro jeito de viver. Isso aqui mostra bem o ritmo dele. Ele parava no meio do caminho para dar atenção às pessoas, ele se afastava de todo mundo para orar em silêncio, ele caminhava, não saía correndo, ele não era refém da ansiedade do tempo. A vida dele é a prova de que um propósito gigante não precisa de uma prece desesperada. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente faz isso hoje? No meio do caos, das contas para pagar, do trabalho? Como tornar isso algo real na nossa rotina maluca? Mas antes de ir para os passos práticos, tem uma coisa muito importante para a gente entender. Transformação de verdade não é mágica, não acontece correndo, acontece na permanência, na constância. Cultivar a presença é uma disciplina, um treino, e não uma solução instantânea. Então, como a gente pratica?
São sugeridas 4 disciplinas. Primeiro, reduzir o excesso, ou seja, aprender a dizer não e a diferenciar o que é urgente do que é de fato importante. Segundo, criar silêncio de propósito na rotina. Terceiro, praticar a atenção, que é a arte de realmente ouvir, observar e estar onde se está. E quarto, priorizar a comunhão em vez da produtividade, valorizando mais o estar com Deus do que o fazer para Deus. E tudo isso nos leva a essa pergunta, que é para a gente se fazer mesmo, uma autoavaliação. A vida tem sido sobre viver com Deus numa relação ou só sobre fazer coisas para Deus como se fosse um trabalho? É uma reflexão que vai direto ao ponto do conflito entre Marta e Maria. Para fechar, fica essa ideia, que é bem provocadora. Ela muda tudo. A eternidade não é uma coisa que começa só depois que a gente morre. Ela pode começar agora, no exato momento em que a gente aprende a viver de verdade no presente, com presença. No fim das contas, o recado é este. Simples, direto, mas gigante. É um convite para escolher um outro caminho, um outro ritmo para a vida. Menos pressa e muito mais presença.